Olá, seja bem-vindo a esse segredo 100% prático da massa brioche. Se você quer ser perito nessa matéria, então assista até no final, onde nós vamos distribuir uma grande experiência. Em seguida, nós já temos que colocar aqui 2 xícaras de água, né? Aproximadamente 140 ml de água ao ambiente natural, e depois só temos que acrescentar os outros ingredientes que nós temos em disponibilidade. Nesse caso, vamos começar com fermento padeiro, 2 colheres de sopa bem cheias, para que ela crie então um efeito surpreendente. Em seguida, vamos colocar também o fermento pasteleiro. Este fermento pasteleiro para dar uma grande textura e tornar a massa mais robusta possível. E depois, em seguida, se tiveres em condições, pode colocar o corantezinho, tá? A teu gosto, se quiser. Em seguida, vamos colocar uma porção, 1 colher de sopa de gordura, tá? Gordura, neste caso, se tiver azeite, melhor, que fica mais saudável. Depois, nós vamos ter que acrescentar em seguida o açúcar normal, açúcar branco, que é para ficar então dosificado. E assim damos sequência para acrescentar ainda mais nossa farinha. Então, em seguida, vamos ter que misturar e envolver todos os ingredientes com a água nesta mesma tigela, voltando delicadamente, com muita paciência e calma. Para isso, aproveitando já neste momento, aconselhar que, se você quiser ter mais informações de segredos pasteleiro, e nós queremos que você seja um confeiteiro, você só tem que se subscrever no canal, dar um like em seguida e depois partilhar com um teu companheiro de luta profissional, ou ainda aquele que não tem noção também, na pastelaria ou confeitaria. Diga para ele vir para cá, e assim faremos uma equipe que vamos combater com os entraves profissionais que têm acontecido. E olha, essa receita os pasteleiros não gostam, tá? Eles odeiam pessoas que venham com uma mentalidade dando informações ainda grátis e gratuitamente, tá? E aí depois vamos então acrescentar, bem, em proporção, mais 140 ml mais de farinha de trigo, pondo na nossa mistura depois de um bom tempinho, controlar, pondo. É claro que depois vai ter que restar mais uma porção de farinha, para então fazermos a finalização. Em seguida, passamos do mesmo processo, delicadamente, com muita paciência, tá? Sem pressa de querer fazer já que as coisas sejam, e também sem medo de querer atrasar, porque o tempo está nos correndo, tá? Aqui é muita paciência. Só muita paciência que tem que se ter a hora de envolver, tá? Envolvendo mesmo com muita paciência e muita calma. Em casa, se você não tiver uma espátula do gênero, você pode usar mesmo com as mãos, desde que você higieniza as mãos e cortar bem as unhas, lavar bem as mãos, e podemos usar as nossas mãos perfeitamente, tá? Então, aí devagar, vamos indo sempre com muita paciência, girando o nosso recipiente, assim também envolvendo na mesma proporção a nossa massa, para que ele se torne robusto e mais macio possível. Tá? Delicadamente, com muita paciência. Misturando, misturando, misturando. Então, este aqui é o segredo da massa brioche. De hoje em diante, você tem que assistir várias vezes. E te garanto que você
será grande profissional, tá? Pronto, então daqui só temos que deixar aqui coberto 15 minutos. Então, depois de 15 minutos, bem certinho, vemos que a nossa farinha ficou mais robusta. É hora de despejarmos o líquido, toda a massa, por cima da mesa e começamos logo a envolver com o restante de farinha de trigo que restou. Então, este é o processo do passo a passo, delicadamente, com muita paciência, porque requer que você tenha que ter muita atenção e domínio da massa. Tá? Delicadamente e devagar. É isso aí. Envolvendo, sempre envolvendo. Acrescentando a farinha de trigo. Assim depois vamos com as mãos agora. A hora de entrar em contato direto para sentirmos a sensação da massa. Assim também nos dá um equilíbrio de controle da medida. Enquanto nós vamos massando, na verdade, você vai ter que perceber que a massa está a desagrudar das nossas mãos. Então, depois desse momento, só temos que dividir das proporções da medida que nós quisermos, tá? Essas medidas podem ser medidas em gramas ou mesmo em volume da quantidade como ela é. Neste caso que nós temos aqui, vamos dividir em 12 porções para facilitar o processo, então, de não se enrolar assim, conforme está aqui a fazer agora, ó, devagarinho, com muita calma, misturando eles, tornando eles. E separadamente vamos colocando, então, o resultado em um sítio seguro e fazendo um passo a passo e devagarinho, tá? Não precisa ter muita pressa. Vamos devagar, que o tempo também não é muito. E assim vamos seguindo. Depois chega a hora, então, vamos ter que untar a nossa forma. Lembrando que nós, essa receita da massa, vamos fazer o bolo de rosas, né? Este que nós estamos aqui a fazer. Depois esticamos a massa nas proporções que nós já fizemos, delicadamente. No formato de retangular, nós cortejamos, endireitamos, tá? E depois vamos, com cuidado, metendo a mesma proporção para que ela fique bem desenhada e que tenha uma qualidade robusta em termos de apresentação. Aí, vamos indo e depois é só nós acrescentarmos, então. Nesse caso, nós aqui estamos a usar um morango, creme de morango, e enrolamos, tá? Enrolamos em formato de um pãozinho. E depois repara que nós vamos ter que separar as pontas, reunir ela, que é para ela dar uma textura diferente, assim como está a aparecer aqui. E não tem mais muita coisa delicada que nós temos que recomendar, a não ser repetir a uma das porções, esticando delicadamente com o rolo. E vamos indo fazendo repetidas vezes, até que nós terminamos, então, a nossa massa, ou até que nós preenchermos nossa forma. Repetidas vezes vamos fazendo, certo? Assim nós vamos fazendo. Lá em casa, com muita paciência, você vai colocando. E também, se não tiver creme de morango, você pode muito bem usar o chocolate, o brigadeiro, creme de leite, pode ser com um queijozinho, requeijão, pode ser aí presunto, você vai envolvendo juntinho. Isso aqui, o recheio é da maneira como você tem em casa, mediante a tua possibilidade. Lembrando que essa é uma receita de crise, tá? Muito econômico, rentável, gostosinho e muito prazeroso de o fazer. Assim nós preenchemos a nossa forma, reparando que tem que restar algum espaço devido à fermentação. Papamos, 20 minutos depois, então esperamos que aquilo vai tornar robusto. Seguidamente vamos juntar uma forma, um tabuleiro, para fazermos outros ingredientes, outros itens, tá? Outra cria, porque nós sabemos que esta massa serve para a gente fazer muita coisa, tá? E em seguida nós estamos a fazer aqui então um formato de um guardanapo.
Depois vamos fazer então o caracol, tá? Vamos fazer essas duas coisas com essa massa também. O formato é igual ao retangular, cortejamos, tá? Delicadamente. Depois nós viramos e torcer ela em formato de pirulito, tá? Pirulito para que nós fizemos então um rolozito muito mais fino. Assim conforme está aí a aparecer, isso. E giramos, dobramos em formato de uma argola, assim. E depois fizemos um nó. Este nó é delicado, sabe? Fizemos essa uma gravata, um símbolo do HIV. E depois envolvemos, passamos o nó em contra. Todo este envolvimento. Assim, nós tiramos e envolvemos outra vez para o lado oposto. Assim, nós já temos o nosso caracol, tá? E depois passamos ao lado e